só está e conformado em só ser um membro da igreja. Nós precisamos avançar, anelar a edificação, a igreja seja edificada, para que as portas do Hades não venham prevalecer sobre a vida de nenhum dos irmãos. Há uma promessa em Mateus 16, que a igreja edificada, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, nós precisamos hoje, crescer em vida, buscar o amadurecimento, não sozinhos. Nós vamos ver na mensagem que a edificação da igreja é um crescimento coletivo. Por um lado, eu busco me alimentar, por um lado, eu busco estar bem espiritualmente, mas, por outro lado, eu me preocupo com a saúde espiritual dos irmãos, eu busco o crescimento espiritual dos irmãos. Esse, irmãos, é a edificação da igreja. E aí, no capítulo 21, versículo 13, o Senhor fala, depois de falar várias advertências, ele fala assim: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então, até mesmo essa situação de pandemia, de dificuldade, de isolamento, o Senhor ainda espera que nós possamos ser os que dão testemunho. Nós não somos incrédulos, nós sabemos, em quem temos crido, sabemos para que é essa situação. O Senhor permite essa situação para que a gente possa ser advertido. É como um teste antes da prova final. Quando se aproxima do final do ano letivo, a professora faz um teste para saber qual é o nível que os alunos estão absorvendo aquele conteúdo. Então, a professora faz um teste e avalia como que está o nível dos alunos, o nível ali da classe. Então, essa pandemia eu vejo como se o Senhor permitisse para que a gente possa fazer uma avaliação. Como nós estamos com respeito à nossa visão, o nosso anelo quanto à volta do Senhor. Se realmente nós estamos aguardando e apressando a vinda do Senhor, ou se nós estamos ainda como as pessoas do mundo, ainda murmurando, reclamando da pandemia, reclamando do isolamento, desobedecendo, sendo rebelde contra essa situação, rebelde contra as autoridades. Então, tudo isso visa, irmãos, fazer com que cada um de nós possamos fazer uma reflexão, como que nós estamos em relação à volta do Senhor. Sendo bem claro, assim, como que eu estou se o Senhor voltasse hoje, se o Senhor voltasse amanhã, como que estaria a minha vida, como que estaria a minha vida espiritual, se eu seria arrebatado como um filho varão, se eu seria como a experiência das virgens nécias, se eu estou vivendo como uma virgem nécia, ou como uma virgem prudente. Senhor Jesus, a Bíblia aqui nesse capítulo fala que o Senhor virá como ladrão. E nós precisamos estar apercebidos. No versículo 33, ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, essa situação, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, não poder ver os irmãos pessoalmente, não podermos congregar fisicamente, uma dificuldade em acessar as redes sociais, participar dessas reuniões assim online.
Tudo isso o Senhor permite para que a gente possa sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes ainda era, de certa forma, cômodo, né? Nós já estávamos acostumados, de certa forma, a reunir daquela maneira. Estávamos já bem tranquilos com respeito às reuniões, sabíamos como reunir, sabíamos como fazer as coisas no local de reuniões, e agora o Senhor foi e tirou o chão, né, debaixo dos nossos pés. Nós tivemos que aprender, estamos aprendendo a como congregar, como reunir, como viver como filho de Deus nessa terra. Então, essa é uma experiência, né, que nós precisamos aprender, tirar lições, porque, irmãos, a volta do Senhor se aproxima, a vinda de Deus está mais próxima do que quando no princípio cremos, e nós precisamos completar a nossa salvação, com temor e tremor. Nós precisamos hoje lutar pela edificação da igreja, e lutar pela edificação da igreja é completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, quanto que nós, né, sofremos, pagamos um preço por causa da igreja, por causa dos irmãos, é o quanto nós vamos estar, irmãos, preparando nossa veste para a vinda do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Então, a lição 23, que nós vamos desfrutar hoje, ela fala especificamente desse tema, a edificação da igreja. E aí ele cita, né, o trecho de Mateus 16, que fala que o Senhor, ele mesmo edificará a sua igreja. Eu queria ler para os irmãos. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a igreja, irmãos, é para abrir, a igreja recebeu a chave do reino, para abrir para as pessoas. Nós, como igreja, temos a chave do reino, onde nós vamos falar do Senhor para as pessoas, e elas vão poder também entrar e participar do reino dos céus. Lembrando, mais uma vez, que a igreja, apesar dela ser pela primeira vez citada aqui, mas a igreja foi gerada lá quando os discípulos estavam ainda no Pentecostes, né? Quando os discípulos estavam, né, todos reunidos dentro de uma casa, e o Senhor apareceu no meio deles, né, e disse, Pai, seja convosco, e soprou para dentro deles o Espírito Santo. Ali foi a primeira reunião da igreja. Naquela sala onde estavam todos ali aterrados, ali houve a primeira reunião da vida da igreja. Graças ao Senhor. E aí nós precisamos perceber, né, que os discípulos ali, eles tiveram que aprender, eles tiveram 40 dias à presença do Senhor para aprender a desfrutar do Senhor, agora de um Deus, de um Senhor, de um mestre que não estava mais presente. Seriam agora conduzidos e orientados pelo Espírito da realidade, pela unção que ensina a respeito de todas as coisas. Isso irmãos, o nosso viver da igreja, aprender a como proceder na casa do Deus vivo. Não só ficar ciente, mas aprender a proceder, como se comportar, se portar na casa do Deus vivo, que é a igreja, que é o baluarte da verdade. Então, aqui em Mateus, fala que para que nós não sejamos abalados pelas portas do Hades, pelas portas do inferno, nós precisamos ser edificados, a nossa fé precisa ser edificada. Nós não podemos mais viver a vida da igreja, né, como meninos, agitados de um lado para o outro, como fala lá em Efésios. Outro trecho que ele fala dessa introdução da lição é Efésios 4,
que eu quero também ler para os irmãos. Efésios 4, Senhor Jesus, capítulo 11 ao 16, onde ele fala sobre essa questão prática da edificação da igreja. Efésios 4, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui é a maneira prática da edificação da igreja. Não é um crescimento individual ou individualista, é um aperfeiçoamento mútuo. Aqueles homens-dons que foram dados pelo Senhor à igreja, eles são usados para aperfeiçoar os santos. Por um lado, na igreja existem os homens-dons, por outro lado, precisa ter em nós o espírito e o coração de querer ser aperfeiçoado. O Senhor nunca deixa faltar irmãos, dons na nossa vida. Sempre temos irmãos à nossa frente, sempre, graças ao Senhor. Irmãos que amam o Senhor, irmãos que receberam revelação do Senhor, que lutam e perseveram pela salvação não só deles próprios, mas também de todo o rebanho. Então, esses homens-dons são dados pelo Senhor à igreja, mas não é suficiente só terem os homens-dons. É necessário nós também termos um coração simples e puro, nós temos um coração descomplicado para aprendermos, para sermos aperfeiçoados, a receber ajuda, receber a orientação desses irmãos. Em vários itens, irmãos, da nossa vida, o Senhor levanta situações, o Senhor permite situações na nossa volta, ou então em nós mesmos, na nossa casa, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar em todas as coisas, seja na questão conjugal ou sentimental, seja na questão familiar, pais e filhos, seja na questão financeira. Irmãos, uma das lições, né? Todos nós estamos aprendendo, estamos sendo aperfeiçoados. Mas o grande problema é quando eu não permito, ou quando eu não aceito esse aperfeiçoamento, essa orientação. E aqui diz que esses homens-dons foram dados, né, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e pastores e mestres. Eles são dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho. Veja que aqui não é substituição dos irmãos. A palavra não está falando que esses irmãos são dados à igreja para executarem a obra, para eles fazerem a obra, não. Eles estão para aperfeiçoar os santos no desempenho do seu serviço. Então, nós somos ajudados a cooperar com o Senhor, e cada um de nós precisa ter esse coração simples e puro. Não permitir que nenhuma situação venha fechar o nosso coração, ou venha endurecer o nosso coração. Nosso coração fique resistindo ao trabalhar do Senhor. Senhor Jesus. E essa edificação,
ela é até que todos cheguemos. Essa edificação não é só para alguns, é para todos. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. O Senhor, ele vai nos fazendo passar por estágios de crescimento de vida. Eu já compartilhamos algumas vezes que são estágios como estágios de um jogo de videogame, que você vai passando de fase. Você vai ganhando aquele ponto, você vai sendo aperfeiçoado naquele ponto, e aí vai vir uma outra característica, um outro ponto, para que a gente seja aperfeiçoado. Então, esse aprendizado, esse aperfeiçoamento, irmãos, ele dura desde o dia que nós nascemos do Senhor, até a volta do Senhor, ou até nós dormirmos no Senhor. Vou pôr o fone de ouvido que fica melhor. Senhor Jesus, estão me ouvindo? Jardim, faz um sinal aí de positivo. Amém. Amém, amém. Amém. Então, o grande, irmãos, empecilho da edificação que possa não acontecer em nossa vida espiritual, muitas vezes acontece por dureza, né? A dureza do coração, a incredulidade e a desobediência. Quando nós temos um coração simples e puro, é muito mais fácil de sermos trabalhados, de sermos edificados nessa unidade que é o Senhor. O Senhor está nos levando para nos tornarmos um nele mesmo, Senhor Jesus. E aqui fala ainda que é algo contínuo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, esse aperfeiçoamento, irmãos, é contínuo, ele é até a volta do Senhor, ou então até dormirmos no Senhor. Nós sempre devemos buscar ter um coração simples e puro para querer ser aperfeiçoado, para muitas vezes buscar esse aperfeiçoamento. E aí eu queria, dar um segredo para cada um dos irmãos que querem ser aperfeiçoados, é serem voluntários. Em todos os encargos do Senhor, a maneira mais fácil e rápida de sermos aperfeiçoados é a gente ser voluntário, ter um coração voluntário. E aí, em todas as coisas, aí a gente vai, muitas vezes, errar, vai agir por nós mesmos, vamos agir por nós mesmos, e aí o Senhor vai ter a oportunidade de corrigir, de nos ensinar, né? O apóstolo Pedro foi alguém assim, que alguém que foi muito repreendido pelo Senhor. Mas por quê? Porque muitas vezes ele foi esse voluntário, ele foi esse que saiu na frente, que era um com o Senhor Jesus. Então, é seguindo a verdade, mas não é buscar conhecimento somente. Nós vamos ver mais na frente um pouco que esse seguir a verdade aqui não é buscar um conhecimento doutrinário, mas é buscar um conhecimento na experiência, em conhecer o Senhor. E também é em amor. Esse conhecimento não pode ser simplesmente conhecer a verdade doutrinariamente, porque ele vai simplesmente servir, irmãos, para nós acusarmos uns aos outros. Esse conhecimento morto, sem o amor, ele mata. Então, a letra mata. Então, nós precisamos sempre buscar seguir a verdade em amor. E aí, sim, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça. Porque o amor é a motivação, é o motor que faz a gente, irmãos, perseverar e buscar esse crescimento de vida. E ele, seguindo o versículo 16, ele diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, esse crescimento, ele é mútuo, esse ensinamento é numa linha tanto vertical como horizontal. Nós sempre vamos estar aprendendo,
vamos ter coisas para aprender e vamos ter coisa para ensinar. A figura aqui do pastor e do mestre, segundo a passagem da Bíblia, que é uma pessoa, né? Um homem dom, ele é pastor e mestre. Ele sabe ensinar e sabe apacentar. Ele apacenta e ensina. Então, essa característica que nós precisamos aprender, precisamos ser aperfeiçoados, ser como esses pastores e mestres, esses que servem ao Senhor. No livro de 2 Pedro, fala sobre a figura do bispo e do bispo e do diácono. Eu queria ler também para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Não. Segunda Pedro já é a passagem da volta do Senhor. Senhor Jesus. Esse crescimento, irmãos, esse aperfeiçoamento, ele passa por um coração de busca. Se os irmãos localizarem esse versículo, me ajudem. Quando fala que aquele que almeja o episcopado, grande, excelente obra almeja. Irmão Antônio, você se lembra onde está esse versículo? 1 Pedro 5:1. Amém. 1 Pedro 5:1. Isso mesmo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com ele. Não, Antônio, não é isso, não. Olha, 1 Timóteo 3:1. Isso que fala sobre pastorear o rebanho. Timóteo mesmo. Primeiro ou segundo, irmã? 1 Timóteo 3:1, a partir do 1. Amém. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Bispo, os irmãos lembram o que é, né? Bispo é a função do presbítero. Quando o presbítero está exercendo a sua função, ele é chamado de bispo. Então, aqui o que o apóstolo Pedro o que Paulo está falando para Timóteo, é que almejar o episcopado é almejar a função de presbítero. Aqui ele está enfatizando a questão da função, e não da posição, e não do título. Bispo é a função do presbítero. Então, quando Paulo fala almejar, ele não está dizendo almejar ao presbiterato, mas almejar ao episcopado, a ser bispo, ou seja, aquele que serve, aquele que funciona como supervisor. Então, seja ele irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja irmão novo, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, aí ele fala com respeito também aos diáconos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato.
Aí aqui entra a característica muito importante, que são as irmãs no serviço. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, a irmã, ela pode exercer o papel de diaconisa, de servir ao Senhor, de servir aos santos. Irmãos, essa característica, esse coração voluntário é que faz com que a gente seja aperfeiçoado mais rápido. Nós vamos dar oportunidade para que o Senhor possa trabalhar em nós de maneira mais intensa. Vai trazer mais sofrimento? Com certeza. Você fica responsável por determinado serviço. Os irmãos que servem já há algum tempo sabem como é difícil servir, né? Porque muitas vezes, irmãos, quando fazemos para nós mesmos os nossos afazeres, a gente faz segundo o nosso jeito, a nossa maneira. Mas para servir ao Senhor, não pode ser dessa maneira. O serviço a Deus tem que ser de maneira santa, tem que ser de maneira na dependência do Senhor. Caso contrário, o Senhor não aceita o nosso serviço. A Bíblia chama de obra morta, ou obra de Caim, que é fruto de um esforço natural. Então, nós vamos sempre, irmãos, estar aprendendo. Né? Você é voluntário a determinado serviço, vão vir as situações, vão se levantar dificuldades, né? As irmãs, por exemplo, as irmãs e os irmãos que servem no serviço de criança. Quantas vezes, né, nós estamos num determinado serviço e dá vontade de entregar, né? Dá vontade de chegar para o irmão coordenador. Quando não, muito coordenador também já está com vontade de entregar para os irmãos responsáveis. Isso, irmãos, demonstra que esse aperfeiçoamento, ele é progressivo, ele é contínuo e depende de negar nós mesmos, de tratar com o nosso eu e receber a orientação do Espírito. A unção dele, né, que dele recebeste, essa vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Então, não só na nossa vida secular, na nossa vida diária, mas principalmente, muito mais na vida da igreja, nos serviços na igreja. Seremos muitos quando temos esse coração de voluntário, você vai perceber que vai ter... Aí você vai servir em coordenação com outros irmãos ou com outras irmãs. Aí você vai ver que não vai ser mais só do seu jeito, não vai ser só a sua opinião que vale. E isso, irmãos, de certa forma traz sofrimento para a nossa alma, porque a gente queria fazer daquela forma. A gente é muito forte, muitas vezes, nas nossas opiniões. Então, a gente vai sendo aperfeiçoado, a gente vai sendo aperfeiçoado a servirmos juntos, a como proceder na casa do Deus vivo, Senhor Jesus. Essa edificação também acontece de forma direta e indireta, né? Essa edificação acontece de maneira indireta quando nós somos ajudados. Eu vou só silenciar, viu, irmãos, o microfone. Ela acontece de maneira indireta quando nós, por exemplo, somos ajudados pelos irmãos que são os homens dons que foram dados para a igreja. Nós somos estimulados a cooperar, quando nós somos levados a servir junto, quando a palavra vem e nos constrange. Aí nós estamos, de certa forma, sendo edificados, só que de maneira indireta, ainda sendo muito levado e sendo conduzido por outros. A maneira de ser edificado diretamente é quando nós colocamos o nosso nome, é quando nós somos o responsável por determinada coisa diante do Senhor. Aí essa edificação acontece de maneira direta. A indireta é quando eu tenho, vamos dizer assim, alguém me coordenando. Quando eu ainda eu tenho um coordenador. Quando eu sou ajudado por um irmão que coordena o serviço. Essa é uma forma indireta de ser edificado. Mas é muito mais intensa
quando nós estamos responsáveis por determinado serviço, que a gente tem que ir lá nos pés do Senhor, muitas vezes pedir ao Senhor a misericórdia de como coordenar esse grupo, de como coordenar esse serviço. E aí vocês vão perceber que é totalmente diferente da maneira como o mundo trata, né? No mundo, o chefe manda e os subordinados obedecem. No serviço ao Senhor é o contrário. No serviço ao Senhor, quem mais passa por experiência de cruz é o irmão coordenador. É quem vai mais na presença do Senhor para se humilhar, para buscar a direção, para ter a graça necessária, para ter a iniciativa e a direção do Espírito para conduzir aquele serviço. Então, o que eu queria, né, compartilhar com essa questão da edificação indireta e direta, quanto antes, irmãos, quanto antes possamos ser esses voluntários, sejamos esses que dão o nome para se alistarem no exército de Deus. Seja em qualquer frente, seja em qualquer serviço. Não esperem só, quando eu tiver a função de um presbítero, ou quando eu tiver a função de um apóstolo, ou de um evangelista. Não, essas pessoas foram dadas para a igreja para nos aperfeiçoar a crescer em vida. Senhor Jesus. E aí a gente vai sendo, irmãos, de maneira progressiva, avançando de estágio após estágio. Eu vou compartilhar experiências com respeito de sermos aperfeiçoados com respeito já falei dos serviços, mas também com respeito às finanças. Quantas vezes nós precisamos ser ensinados novamente com respeito às finanças diante do Senhor? Porque, irmãos, quantas vezes nós já ouvimos falar sobre dízimos, ofertas, votos, sermos educados financeiramente? Porque quantas vezes nós já ouvimos falar, né, que Deus não está interessado no seu dinheiro, mas no seu coração. Aí só que vem a palavra e diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí eu percebo que, né, por experiência própria, em algumas áreas da minha vida, até da vida espiritual, algumas áreas demora muito a ser aperfeiçoada. É como se ficasse patinando no gelo. É como se corresse e não saísse do lugar. Volta para o estágio zero. Tá lá no finalzinho, já para chegar no final daquele estágio do videogame, daquela fase. Em vez de virar, passar para a fase seguinte, é reprovado, aí volta para o início da fase novamente. Então, que nós possamos, irmãos, ser hoje edificados em todas as áreas da nossa vida. Né? Quantas vezes precisamos ser ajudados ainda com respeito ao nosso casamento, marido e mulher, como aprender a ser, o marido a viver a vida comum do lar, a esposa a aprender a ser submissa ao seu próprio marido. Tudo isso, irmãos, são itens que nós precisamos ser aperfeiçoados. Às vezes nós somos levados a achar, né, que não, já tenho 20 anos de igreja, 20 anos de crente, 20 anos de cristão. Mas às vezes, irmãos, ficou muito tempo patinando. O Senhor querendo aperfeiçoar, querendo trabalhar, nos fazer, né, crescer em vida, e a gente fica patinando, às vezes, nos mesmos erros, às vezes nas mesmas experiências, seja, como eu falei, seja na esfera conjugal, na esfera familiar, na esfera financeira. E aí o Senhor vem e nos dá experiências para a gente aprender. Senhor Jesus. Uma vez, irmãos, que nós somos aperfeiçoados, uma vez que nós passamos desse estágio, aí sim nós estamos qualificados, né, podemos ser usados pelo Senhor para ajudar outros a também passar de fase.
Eu vou só citar figuradamente o exemplo do jogo de videogame, né, que tem alguns pulo do gato, tem alguns segredos na fase para você derrotar, para você passar daquela fase, você tem que ter tem algumas chaves, alguns segredos que você rapidão passa por aquele seja aquele inimigo, seja aquele monstro, e aí você passa por ele e já avança de fase. Então, esses segredos, esses bizu, esses pulos do gato, essas experiências, irmão, nós só ganhamos, nós só podemos ajudar os irmãos quando nós passamos, quando nós tivemos essas experiências com o Senhor. Aí nós podemos ser útil na mão do Senhor para também ajudar outros a serem edificados. Ministério de casais, tem muitos irmãos que têm o encargo do Ministério de Casais, que tem bastante experiência, né, de ser aperfeiçoado nessa parte. Tem vários irmãos que são muito adequados em nos ajudar a passar, por exemplo, pela experiência das finanças. Muitas vezes a gente fica patinando na questão financeira, na questão, né, de finanças, né? Nós temos um pai rico, nós temos um pai que é dono do ouro e da prata, mas aí, Senhor, por que né, não avança? Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, nós precisamos hoje, né, ter esse coração, como eu falei no início, aberto para receber ajuda, um coração simples e puro, e aí você vai receber ajuda para passar dessa fase, para avançar. Senhor Jesus. Isso eu estou falando na esfera pessoal, mas isso envolve todas as áreas da nossa vida, até do viver de reuniões. Falando de maneira bem prática agora, com respeito a servir com a palavra do Senhor, servir liberando mensagem, servir como um profeta, né? Profeta tem três níveis de profeta. É o profeta que é usado pelo Senhor para falar a sua palavra, é o profeta que é o que fala a palavra de Deus, é o que é usado por Deus para falar a sua palavra, e o que infunde a palavra de Deus dentro das pessoas. São três níveis de profetizar. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados, né? Como é que está o meu nível de profeta, de profetiza? Eu tenho profetizado Deus para dentro das pessoas, ou eu tenho profetizado somente a palavra de Deus? Ou eu tenho falado, né, doutrinariamente a palavra do Senhor? Então, que nós possamos ser aperfeiçoados. Senhor Jesus. A experiência mais elevada desses homens dons é o de apóstolo, né? Alguém que é capacitado a levantar igrejas, levantar irmãos de uma determinada cidade e ali iniciar o viver da vida da igreja, lutar, e aí a gente percebe que não é fácil. Quanto tempo, né, nós temos lutado para que o testemunho ali no bico do papagaio tenha um testemunho prevalecente, tenha uma vida da igreja, mas a gente percebe que é necessário, irmão, ser aperfeiçoado em todas essas áreas. Enquanto enviado, que apóstolo significa enviado, nós precisamos ser aperfeiçoados a ser enviados. Quanto tempo nós lutamos, né, para levantar o testemunho ali em Colinas, aqui do Tocantins. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados em todas as áreas, seja no serviço, no serviço, seja ele qualquer que seja, mas também nesses níveis mais elevados de sermos úteis ao Senhor. Senhor Jesus. Esse crescimento, irmãos, é dado pelo auxílio de toda junta. Toda junta precisa cooperar. As juntas vão ajudar os membros a funcionarem. Esses homens dons funcionam como junta, né? A junta, por exemplo, dos meus dedos, tem juntas para que eles possam se mexer e eu possa segurar algo, eu possa pegar, porque se fosse rígido, se não tivesse junta, ele seria duro. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados para ajudar outros a funcionarem, a saber como proceder na casa do Deus vivo.
Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 14, o 15 diz assim: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base, ou seja, baluarte da verdade. Então, esse aperfeiçoamento visa a gente aprender, a gente ser conduzido a como proceder na casa do Senhor. Uma das coisas assim que eu estou sentindo muita falta é o partir do pão, né, com todos os irmãos, né, a mesa do Senhor no domingo pela manhã. Eu estou sentindo muita falta. Mas o Senhor permitiu para saber até que ponto a gente vai perseverar, até que ponto aquilo ali é mais um ritual para mim, não tem uma realidade espiritual. Porque o Senhor pediu para que a gente fizesse, partisse o pão a cada primeiro dia da semana até a volta dele. Até quando ele voltar e nós vamos beber aquele cálice novo, né, com o Senhor. E aí eu pergunto, eu estou perseverando? Eu tô fazendo assim, partindo o pão, tomando do cálice a cada primeiro dia da semana? Ou eu só faço quando eu estou numa grande reunião? E são questões, irmãos, são perguntas que eu levanto, não para que cada um precise responder, mas para que a gente faça uma reflexão, como eu estou procedendo na casa do Deus vivo, como eu estou vivendo a minha vida da igreja, como eu estou praticando os itens da obra do Senhor Jesus. E como é que eu estou cooperando, como eu estou dando a minha justa cooperação para que esse corpo de Cristo seja edificado. Senhor Jesus, eu queria compartilhar também com os irmãos aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, com respeito ao crescimento, né? A edificação da igreja, ele tem dois viés. Ele é um crescimento espiritual na vida e um crescimento também em números de irmãos novos, de, né, pessoas sendo salvas, novos frutos. Isso faz parte da edificação também da igreja. E aí a responsabilidade, né, o encargo que o Senhor deu para cada um de nós. E eu não posso, né, deixar que a minha vida da igreja se torne algo religioso. Eu entregue isso para os irmãos responsáveis e simplesmente ache que isso é função deles. Não, a igreja, a edificação da igreja é até que todos cheguemos à unidade da fé. Senhor Jesus. E aqui em Hebreus, capítulo 5, 11, diz assim: a esse respeito, tenho muitas coisas a que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Né? Falando na figura que eu falei do jogo de videogame, é como se o senhor estivesse dizendo assim: vocês já deviam estar no estágio 7, na fase 7, mas você ainda está na segunda ou na primeira, porque tem necessidade de voltar para o início. Não ganhou o ponto, não avançou de fase. Passou o tempo, mas ainda tem necessidade de que vos ensine de novo, né, os princípios elementares, as verdades básicas. Irmão, nós precisamos hoje, né, crescer em vida. Há uma diferença entre ser filho de Deus e ser herdeiro de Deus. Há uma diferença enorme. Ser filho de Deus, basta crer, basta receber, é só receber a obra que o Senhor realizou na cruz, receber a vida eterna, e aí se torna filho de Deus. Mas, para se tornar herdeiro, irmãos, aí é necessário luta,
é necessário lutar pelo reino, é necessário se esforçar, pagar um preço. Então, nós estamos na vida da igreja hoje pagando esse preço, aprendendo a como proceder na casa de Deus. Versículo 13 de Hebreus 5. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Passa o tempo e não avança, não cresce. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí eu queria expor, irmãos, antes de finalizar, eu queria expor essa questão de nós estarmos reunindo dessa maneira. É claro que não é vontade nossa, nem de ninguém, estarmos reunindo por uma tela de celular ou por uma tela de computador, mas é necessário, o Senhor permitiu essa situação até para saber até que ponto nós vamos perseverar, até que ponto nós temos a realidade da vida do Senhor em nós, até que ponto nós estamos reunindo só porque é agradável estar com os irmãos lá no local de reuniões. Não, nós precisamos reunir, irmãos, porque nós temos uma visão, porque nós queremos trazer o reino dos céus para a terra, porque nós queremos ser edificados como igreja, porque nós queremos lutar, nós queremos amarrar aqui na terra e o Senhor vai amarrar lá no céu, e nós queremos desatar aqui na terra para que o Senhor desate lá no céu. A iniciativa tem que partir da terra, e aí o céu vai honrar essa decisão. Então, nós precisamos hoje decidir, nós precisamos hoje escolher servir ao Senhor, ser voluntário ao Senhor, ser esses que se alistam, Senhor Jesus. E aí, para finalizar, eu queria ler com os irmãos, são duas porções, Mateus 24, 45 até o 47, que eu queria que os irmãos nunca, quero pedir para que os irmãos nunca esqueçam esses versículos, porque é uma pergunta, irmãos, que está diretamente relacionada ao reino, ao mundo que há de vir. Aqui está diretamente, está falando claramente a questão de quem vai herdar o reino. E aqui fala assim, no versículo 45. Primeiro, nos versículos anteriores, ele fala que vigiai, porque se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria ele escavar e entrar e roubar a casa. Aí no versículo 45 ele diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhes confiará todos os seus bens. Então, ser edificado como igreja, ser edificado como corpo de Cristo, irmãos, é se tornar um servo como esse aqui, que assume a responsabilidade pelos conservos, que toma sobre os seus ombros e sobre o seu peito, leva no peito e nos ombros o nome das 12 tribos, como tinha na estola sacerdotal. Isso hoje representa, irmãos, levar os irmãos nos ombros e no peito. Levar nos ombros é responsabilidade, e levar no peito é levar em amor, conduzir os irmãos em amor, é lutar pelos irmãos. Isso está diretamente relacionado, irmãos, ao reino. O Senhor promete que quando voltar, se achar alguém fazendo assim, lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, essa pessoa se tornou um herdeiro, alguém apto a receber a herança. E para finalizar, eu acho que eu já estourei meu tempo, Senhor Jesus, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Nós estamos sendo aperfeiçoados, irmão, até na palavra aqui, Nós temos um horário, nós temos um tempo para cumprir, e aí a gente acaba muitas vezes ultrapassando. 2 Pedro 3, 8 fala assim, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senhor Jesus. Aí, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, tudo isso, irmãos, visa a gente ter um viver santo, um proceder santo e piedoso. Lembrando que piedade aqui não é ser caridoso. Piedade aqui remete a você manifestar Deus na carne. É a manifestação de Deus por meio do nosso corpo. Isso é piedade, é o mistério da piedade. Então, que nós possamos ser esses hoje, que não só aguardam a vinda. Muitos filhos de Deus hoje estão aguardando a volta do Senhor. Mas eu receio que esses que estão só aguardando, irmãos, naquele dia, não estejam preparados, não estejam com suas vestes adequadas para as bodas do Cordeiro. Então, que nós possamos querer hoje ser edificado. Como eu falei, é difícil, traz sofrimento para a nossa vida da alma, muitas vezes faz com que a gente até pense, né, em desistir, mas eu falo para os irmãos, são essas coisas que vão nos levar a perseverar até a vinda do Senhor, que vão nos qualificar a receber a coroa da justiça. Jesus é o Senhor. Peço perdão pelo tempo decorrido, tempo que eu ultrapassei. Senhor Jesus, mas que os irmãos possam ter ganho com essa palavra da edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Pedir para os irmãos abrirem